Sabe que eu jogava Titan Quest, não sei se você já jogou. Age of Empires? Não, Titan Quest. Ah, não. É tipo um Diablo, só que romano. Cara, eu criei o melhor char possível do Titan Quest, que era o Desce os Cacetes. Muito bem, estamos aqui com mais um episódio do nosso Cortex Podcast, hoje com uma visita ilustre. Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu quero agradecer a presença aqui do nosso segundo parceiro aqui que compõe a nossa mesa, né? Ele que não é só um rostinho bonito, mas também mexe numa planilha Excel que é uma beleza. Obrigado aí, Nino Coelho, pela presença. Eu que agradeço. Lá no fundo temos a nossa voz pensante, o Gustavo Burini. Manda um oi aí, Gustavo, pra galera. Oi. Inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho, dá um like, deixe seu comentário e espalha para todo mundo aí. Estamos ao rumo no rumo aos 100 mil inscritos. Logo, logo a gente chega lá. Só que precisamos do seu like. E com a gente aqui hoje, o Daniel Miranda, o famoso Corvão, né? Então, eu acho que nem os alunos te chamam de professor Daniel, né? Professor Corvão, né? Ah, depois que descobriram o apelido. Depois descobriram o apelido. Mas que apelido da hora, né? E o Corvão, né? Ele... Posso te chamar de Corvão aqui pra Já chamou? O Corvão, ele é amigo de infância, já tá com a gente aqui há muito, muito tempo, convivendo o mesmo ambiente, né? Então, na música, na parte da adolescência, no Kung Fu, nas lan houses que a gente passava as madrugadas aí brincando. E ele veio hoje contar um pouquinho de como está, principalmente a parte de ser professor nos dias da pandemia, né, Corvão? Que teve que mudar radicalmente, se adaptar rápido, né? Porque eu imagino que deve ter sido assim, ó, se vira, né? As aulas não podem parar, continua. E contar um pouquinho de como é difícil, né, essa vida. Acho que é a profissão que mais recebe críticas e é incompreendida, né? Que é o professor, principalmente professor de história, né? Professor de humanas, né? Então, e o bom é que hoje nós temos aqui pessoas de vários segmentos, né? Tem o cara das exatas, né? Tem o cara da humanas e eu sou o cara da porradas, né? Então, quando o humanas falha, eu que entro. E aí a gente segue nesse bate-papo hoje. Então seja bem-vindo e obrigado pela presença. Eu tenho que agradecer o convite aí, a oportunidade de ser ouvido, né? Que legal. Corvão, fala um pouquinho então você já estava contando pra gente um pouquinho lá nos nossos bastidores, né? Fala como que foi, cara, qual é conta a tua história, como diria o Cortella, né? Os pensadores popstar, né? Qual é a tua obra, né? Então, como que era a tua vida quando criança, depois como que foi a sua adolescência? Eu sei que você gosta muito de música, de tecnologia também. Quando eu estava conversando, você foi do heavy metal ao punk, hoje em dia está aí mais ou menos, né, um pouquinho no Jorge Mateus, né? Então, algumas raízes não fogem, né? Então fala um pouquinho pra gente aí de quem é o Daniel Corvão aí. Porque também, principalmente, acho que o público quer saber, né? Por que do apelido, né? Nossa. Bom, cara, eu tive uma infância assim bem tranquila, sabe, né? Família nuclear, pai, mãe, bonitinho e tal. Família nuclear, já estava imaginando superpoderes. Eu fui infectado por radioativo. Mas pai e mãe certinho, sabe? Então tive um ambiente familiar assim bom quando criança, assim. Eu só tenho a agradecer a minha família por isso, né, cara? Meu pai e minha mãe aí estão sempre juntos aí. Mas uma infância tranquila, normal, assim, sabe? Criança bem curiosa até demais, você quer saber? Assim. Acabava até me ferrando um pouquinho. Mas daí as coisas começaram a mudar quando chega na adolescência, né, cara? Vem aquela rebeldia toda, aí a gente começa a conhecer música e tal, né? Daí foi um período já meio que de... não queria usar a palavra libertação, assim, né? Mas
tipo, começar a pensar um pouco fora dos caminhos da família, da igreja, né? Porque a igreja acaba exercendo uma função muito pesada, assim, vamos falar dessa forma, assim, né? De regular o pensamento da pessoa, né? Então eu tive que sair, eu tive que fazer o contrário para entender o mundo no geral, né? Na adolescência eu tive em contato com a música, né, cara? Principalmente com o rock and roll, isso aí fez muito na minha cabeça, assim, eu adorei, né? E daí no começo era aquele rockzinho mais tranquilo, até eu conhecer o tal do metal, né, cara? Deus metal, né? Aí fez sentido mesmo as coisas, né, cara? Putz, daí foi uma época de rebeldia mesmo, né? Do metal, passei um tempo aí, né? Fizemos até umas bandinhas e tal. E conheci o punk rock aí, cara, foi minha paixão mesmo, assim, né? Eu até deixei o metal um pouco de lado, assim, e fui pro punk rock, cara, que foi uma enorme paixão na minha vida, assim, sabe? E me marcou muito, assim, sabe? Então a rebeldia ainda, eu encontrei uma forma de expressar minha rebeldia pro punk rock, e de certa forma essa rebeldia ainda vive dentro de mim, né? Por não aceitar as coisas erradas aí da sociedade, né? O que eu considero errado, claro. Dá uma dica de banda aí pra gente, mas nada daquelas assim, né? É porque a gente acha que punk é só Ramones, É, né? Ramones, Sex exato, Pistols, né? Aquela coisa meio... Não, Uma boa, assim. bandas brasileiras assim que falam. O punk nacional é bem massa, cara. Eu não conheço, cara, não Tem faço uma ideia. cena, Adoraria, mas não conheço. pelo menos é uma cena muito boa nos anos 80, 90, assim, tem os Excluídos, tem Calibre 12. Ratos de Porão. Ratos de que é o Porão, uma das clássico. maiores bandas brasileiras. Cara, Ratos de Porão eu só conheço o João Gordo por causa da MTV. Não, Nunca ouvi um Ratos de Porão. Ah, se você gosta de uma coisa mais pesada, eu aconselho, porque eles têm uma qualidade técnica e as letras assim, não maravilhosas. Você sabe que assim, tipo, eu sempre gostei de algo meio pesado, né? Eu vinha de coisas mais pesadas, mas hoje em dia, cara, o heavy metal, essas coisas, ele não me ajuda a produzir. Uhum. Eu ouço umas coisas bem mais calmas para produzir, né? Então, assim, às vezes eu me ouço, me pego ouvindo Moana antes de trabalhar, entendeu? O cara tá no... tá lá no Mania. Cara, tô ouvindo, tipo, o círculo da vida do Rei Leão, sabe? Ele pega o gatinho dele assim, já começa a chacoalhar assim. Sim, não. Cara, com o passar da idade, eu era muito mais radical, só escutava punk rock, né? Mas com o passar da idade, cara, eu vou apreciando vários ritmos musicais que eu gosto. Inclusive, hoje em dia, eu também não escuto tanto Ratos de Porão todo dia, né? Não dá. Escuto mais umas coisas mais leves, gosto muito de rock clássico, assim, sabe? De rock antigo. Escuto, cara, por incrível que pareça, bastante reggae, assim, né? As suas vertentes eu gosto muito, assim, sabe? Aprendi a gostar do hip hop, do rap, assim, que são maravilhosos, uma voz aí dos oprimidos aí maravilhosa, assim. Eu ia chegar nesse ponto, né? Que vendo no cenário nacional, né? O rap e o punk dos anos 80 e 90, eles não são opostos. Irmãos. Eles são irmãos e quiçá siameses, né? Porque são muito iguais, a única coisa que muda é a batida. Sim. É a maneira só de se expressar, muito importante. E essa é uma coisa que eu sempre gostei na música, cara, é a voz dos oprimidos, assim, isso sempre me atraiu, sabe? O cara que sai da periferia e consegue cantar a realidade dele. Num país que a gente é extremamente pobre, que é o Brasil, não tem essa, falar, o Brasil é um país... Maior PIB do não sei quantos do mundo. É pobre, aqui a maioria das pessoas é pobre, né? A gente vive uma situação de pobreza. O cara conseguir contar a realidade dele, assim, nossa, sempre fez muito efeito em mim, sempre gostei muito mesmo, assim. Seja rock and roll, seja rap, seja reggae. Aí você já teve banda e tal, algumas bandas, né? Tive CO2 principalmente, né? CO2, verdade. Tinha uma proposta aí de unir o metal e o punk rock aí, o crossover, né? O famoso crossover, né? E, cara, foi uma experiência muito legal na minha vida, viu, cara? Alguns shows aí. E você sente falta de show, alguma coisa assim? Sinto falta de tocar, cara, de ensaiar. Essas partes eram muito gostosas, assim, de tocar uma música, o rolê da amizade, assim, da banda, assim, sinto bastante falta, cara. E nisso, né, coisas, tudo foi acontecendo, foi pra faculdade, entrou em Assis, né, e se formou, virou professor, né. Você tá há 10 anos dando aula, né, Curto? Tô há 9, quase 10, né? Quase 10 anos aí. E, cara, muita coisa tá diferente, né, com relação à maneira de dar aula. Não estou dizendo agora a aula online, estou dizendo assim, a maneira mesmo de dar aula, o conteúdo que se é proposto.
as pessoas com que você trabalha à sua volta, né? As escolas com que você trabalhou em várias escolas da periferia aqui da cidade e da região aqui, né? E os alunos também estão mudando, porque os alunos estão tecnológicos agora também, né? Sim. Na nossa época a gente não tinha o celular, né? Na hora que a gente estava na idade com que você dá aula, né? Na nossa época a gente não tinha, então o que a gente tinha que fazer era só ficar lá... Enciclopédia, bar. Se o professor falasse, era porque a gente acreditava. Sim. Né? Porque afinal de contas ele que estava ali mais estudado que a gente, tinha mais acesso à informação do que a gente, né? Então muita coisa mudou. Como acompanhar, Corvo, dá para acompanhar, cara, essa mudança? Não vou chamar de evolução, né? Nem sempre a evolução é coisa boa, né? Mas já falando do dedinho do pé, né? Que só serve para chutar aqui na mesa. Mas dá para acompanhar, cara? Você acha que os professores estão perdendo um pouco o controle? Tá difícil de seguir essa evolução deles ali? Ah, cara, eu acho que dá para acompanhar, assim, sabe? Você tem que ter, lógico, paciência e, claro, né? Você tem que querer mudar, né? Essa é a grande questão. Mas você não vai mudar se você quiser continuar na mesma coisa, né? Na minha experiência, assim, eu vejo muitos professores antigões, assim, que estão batendo a cabeça, né, cara? Os caras querem seguir aquele método de 1960, 1970, lá da ditadura militar, que não funciona, cara. Nunca funcionou, não é agora, ainda mais que a criança tem tablet, celular, internet, tem um mundo de informação prontinha ali na ponta da língua para mandar para o professor. Para questionar. Então, eu acho que até minha formação já me permitiu mais essa mudança, assim, né, cara? Eu já venho de uma linha, assim, da história, assim, do estudo da história, do ensino de história, que não preza mais por aquela história antiga, que só Dom Pedro, vamos falar só de Dom Pedro, vamos falar só a história dos governantes, só a história política, aquela coisa positivista. Assim, não, cara, eu tento pelo menos desconstruir a história, falar quem são os brasileiros, na verdade, que Dom Pedro governava, né? Dom Pedro realmente era essa figura tão mitológica, um super governante, porque, cara, eu vejo muito disso nesses debates na internet aí. Existem pessoas monarquistas hoje em dia, você acredita? Tem gente que é a volta da monarquia. Não, porque tem um cara lá, que até queria ser presidenciado, né? E o cara não é nem parente do... O cara é deputado. Eu não faço muita ideia, mas tem a volta da família real, né? Uma coisa assim, meu né? Deus, que absurdo. Tá certo. Não, vamos deixar o país sendo governado por uma casta, por uma família. É que a gente está sendo governado por uma anta, então a gente... Você quer saber nesse ponto aí? Então, às vezes, né? O parâmetro está muito baixo. Realmente. E é interessante, porque, por exemplo, todo mundo vê Cabral como um grande descobridor, e não era, né? Inclusive ele morreu exilado em Portugal. Ele morreu um Zé Ninguém, pobre, sem terra, sem nada lá em Portugal. E aí, onde é a tumba dele, onde ele está enterrado, é nada, é uma pedra que tem ali, fala, aqui o Cabral está enterrado. Só isso, cara. É aquela coisa, né? A história é utilizada como ferramenta, né, cara, de identidade, de união. Então, para unir os brasileiros, ele teve que fazer o quê? Criar o mito do Cabral, né? O cara, um grande navegador que encontrou o Brasil, quase que um profeta, assim, sabe? É o mito da história, né? E a história é utilizada para isso, para nos unir, né? Como ferramenta, assim. E aquela premissa do quem não conhece a sua história tende a repetir eu não lembro agora da premissa. Os erros do passado, né? Mais ou menos isso. É isso mesmo, cara? Cara, faz um certo sentido, né? Eu acredito que um povo só desenvolve sua identidade assim a partir do momento que ela conhece sua história. A gente só sabe que a gente é brasileiro porque foi ensinado que a gente é brasileiro. A gente não nasce achando que é brasileiro, né? Então, e tem todo um conjunto para fazer você achar que você é brasileiro. Tem hino, tem bandeira, tem língua, tem estado e, claro, a história do Brasil. É algo que cria a nossa identidade. Né? Mas essa premissa de repetir os erros do passado aí, né? É meio uma falácia, né, cara? Por exemplo, a gente está fazendo as mesmas cagadas disso. Então, a ditadura militar é relativa, de história é recente, né? Tá ali do lado e assim, a gente não tem nada muito bem documentado, muito bem escrito
que o pessoal consiga seguir, porque cada um fala de um jeito, né? Assim, você falar, por exemplo, o meu pai, como é que foi a ditadura militar, ele vai falar, foi ótimo. Vai falar pro senhor, foi uma merda, né? Não dava pra... Né? Então, assim, é muito difícil, né, cara? A gente... não sei, você vai ser melhor do que eu falar, mas eu acho que o Brasil, ele não sabe contar a sua própria história. Pois é. A gente tem uma defasagem muito grande aqui no ensino, em todas essas áreas de conhecimento, cara, pra falar a verdade, né? Não tem incentivo nenhum por parte do governo, as universidades extremamente... Mas é vantajoso pro governo? Não, lógico que não. É um projeto, então, aquele famoso projeto. Com certeza, cara, deixar a população emburrecida sempre foi um projeto. A população emburrecida não sabe contestar. Né? E a gente vê aí, ó... Não sabe mesmo, né? Não sabe mesmo, né? Tá prontinha para repetir os 1.200. E a gente vê muito, é muito grande a diferença, por exemplo, os argentinos, né? Eu não sei como que é lá esse incentivo a estudos, principalmente na parte histórica deles, mas eles, politicamente, eles brigam muito mais, são muito mais fervorosos por protestos, por críticas, vai lá, vão causar, do que aqui, que é muito mais pacífico, que vamos curtir um carnaval, vamos dar essa sossegada. Então é um do lado do outro, mas tem essa diferença enorme, né? Também eu acho que é um mito esse negócio do brasileiro pacífico, né, cara? Porque a nossa história é extremamente cruel, cara. A gente foi um dos países que mais utilizou a mão de obra escrava ao longo do tempo, né? E o último que... um dos últimos aí que acabou com a escravidão. Então, de 500 anos de país, foram 400 de escravidão, né? Na base do ferro e da força. Cara, não sei se uma nação, como eu posso dizer, passiva politicamente, assim, mas eu posso dizer que é uma nação sofrida politicamente. Quem aqui ousou brigar por algo novo, enfrentar o conservadorismo brasileiro, assim, sofreu e morreu, e não foi um mártir. A gente não tem muitos mártires aí. Ao contrário, né? Os que se destacaram, os que não foram perdidos, assim, largados no meio do nada, hoje em dia são vistos como terroristas, como mercenários, como ladrões, né? Você vê até uns exemplos assim que não utilizou, por exemplo, violência. Paulo Freire. Pô, cara, super educador, cara, criou uma teoria completamente nova aí de educação, colocou em prática lá no Nordeste e tal, alfabetizando uma cidade inteira com seu método e tal. E hoje em dia o que ele é? Isso, doutrinador, né? E você, é um absurdo. E pessoas leigas falam isso. E não sabem quem é, não sabem fazer uma obra, né? E, enfim, né? E às vezes a pessoa acaba entrando nesse revisionismo histórico de graça, né? Absurdo, que aliás eu acho que é absurdo. E é uma onda mundial, né, Corvão? Porque você vê os Estados Unidos como... E o Brasil sempre teve influência dos Estados Unidos em tudo, né? E agora teve essa onda revisionista pelo Steve Bannon, esses caras loucos lá dos Estados Unidos, que aí conseguiram trazer um nego mais louco ainda do que o Trump no poder, e vem pra cá, né? Vem pra cá. E a gente não ficou atrás. Não, mas na Europa tá assim também, por exemplo, na Inglaterra tem esse cara, como que eu posso falar? Eu já usei a palavra revisionismo. Esse negacionismo lá na Europa é muito forte também. E tá espalhando, cara, né? E é difícil, né, cara, porque assim, você tem um lugar de fala. Pô, não foi assim. Foi assim, porque você que não quer que seja assim, não sei o quê. Você defende, você não sei o quê. É um peso, né, cara, que você deve carregar nas costas. Cara, não é só eu, né? Em todas as áreas de conhecimento aí. Cara, você vê movimento anti-vacina. Você quer maior absurdo que isso, cara? Sempre terra teve, plana. plana. Sempre teve, mas a galera tava quieta num canto lá que acabou, né? Mas a Terra é plana. É que ela gira tão rápido que parece que é uma bola. É louco, cara. E como que você debate com uns caras desses quando você encontra? Olha, eu tive a sorte de nunca ter nenhum aluno no meu círculo social que fosse antivacina, fosse terraplanista ou, sei lá, um revisionista histórico acirrado aí. Eu já tentei entrar em debate com essas pessoas na internet e falar que perda de tempo eu tive muito grande. Você sabe que eu acho que eu converti uma pessoa ao terraplanismo sem querer, né? Porque eu tava conversando, não vou citar nomes, né? Mas eu tava conversando com esse determinado ser, né? E daí ele falou, essa porcaria de terraplanismo aí, né? O que é, filho? Então, não vou dizer
É porque ele sempre chamava as pessoas assim. Bom que dá pra cortar. Mas não vou. Então, assim, dele, o que é isso? Eu falei, qual é o negócio que o pessoal tá falando, né? Tem várias vertentes, mas tem uma que é assim, tipo, na Bíblia tem uma passagem de que fala que, tipo, a Terra é plana e que a gente tá num domo, que as águas do oceano vai pra cima e cai. E eu falei, nossa! Tipo, só que faz sentido? Não faz sentido! Não faz. Então, sem querer, eu acho que eu levei alguém pro mau caminho. É um cara que... Você fez o contrário, então. Você desvirtuou a pessoa, isso? Sem querer, meu! Cara, às vezes a pessoa faz esses maus para a humanidade, né? E assim que começa as fake news. E ele joga Munchkin também. O que a gente podia ter feito é trazido a nossa coisa de Munchkin enquanto conversava e jogando Munchkin. Não consigo, tem muita gente que hoje em dia streama mesa de RPG, cara. Não, eu ia falar isso agora, na verdade. Que streama mesa de RPG, velho. Puta, mesa de RPG, eu jogo as minhas online ali, mas streamar eu nunca streamei. Eu tenho muita vergonha de streamar alguma coisa. O Cauê Moura, ele falou no Meteoro Brasil essa semana que ele voltou a jogar RPG, só que de mesa, só que online. Cada um, o mestre, eles se juntam lá. Infelizmente ele tem como roubar um dado, né, cara? Nossa, rapaz, tem muito negócio. Caiu o cara pegava, virava pro vídeo, olha o vídeo. Ele falava quando encostava em alguma coisa assim, ficava meio tortinho o dado. Jurou o dado, não vai. Tá lá aquele né? Não, jurou. Jurou. Mas não tem nada pra jurar aí, não, jurou. Tem mestre ladrão também que joga dentro do escudo, né? Ele te deu um ataque crítico. Você, deixa eu ver, você não pode, o mestre decide isso. E aí os caras estão jogando online, cara, e ele falou assim que é um ótimo meio dele. Já tá gravando, ele tá gravando. Eu preciso que faça cortes. Rapaz, agora fudi, então. E é um ótimo meio pra ele fugir, né, cara, da realidade, porque é um cara que ele cresceu o canal dele falando notícias do que acontecia na semana, dando opiniões políticas. De repente ele chegou na pandemia e ficou piradão, ele tava contando. E ele queria dar aquela fugida, né? Sair da realidade. E é um jeito que ele encontrou de... Porque, por exemplo, beleza, você abre o YouTube, aquela propaganda, um vídeo qualquer de como construir uma casa na árvore, só que a propaganda que vem antes é: cuidem-se, nós estamos no pior momento da pandemia. Então eu falo, eu não quero ouvir isso. Então, por mais que lá e fora exista, ele quer algumas horinhas sem pensar nisso. E o RPG para ele foi muito interessante, né? E é legal que existe mundo afora o preconceito do cara que joga RPG, só que há muitos anos, já há muitos anos, as pessoas, algumas escolas aderem, né, o RPG de mesa para incentivo no... Você jogava RPG? Jogava muito RPG. Puta, eu jogava. E você pegou na época que deu um assassinato lá em Minas e o pessoal começou a falar daí começava aquelas... Primeiro começavam os caras mais chatos ali que queriam jogar o arcano só porque você jogava, né, as rolagens, as estatísticas do cara como se fosse jogando tarô, assim. Então os caras queriam fazer isso só pra provocar, não era nem porque o sistema era legal, era só agora ficou descolado seu malvadão que joga RPG, né? E tinha uns caras que iam pra jogar lá no cemitério Portal das Cruzes, cara. Umas coisas assim, né? Tipo, eu gosto da ambientação, né? Eu acho que, sei lá, você quer pôr uma vela ali, sei lá, eu não curto, né? Eu sou uma pessoa que joga mais assim, no normal, que nem aqui, assim, só põe um escudão pro cara não ver, pra poder fingir que eu tô tirando 20 e não tô, né? Mas os caras, eles dão umas viajadas, né? Você chegou a fazer esse tipo de coisa? Live action, assim? Cara, não muito. Não, dá meio vergonha, não dá? Dá, cara. Eu fazia umas ambientações, eu jogava Vampiro à Máscara, por exemplo, assim, sabe? Lá na casa do Maicão, assim, aí colocava uma vela e tal, né? Tomava vinho, mas não dava muito certo, sabe? Mas, por exemplo, colocar a música da vocês vão enfrentar um monstro, aquela música. Coisas assim, o que eu mais gosto é ambientar com os bonequinhos. Aí você consegue. Eu gosto tudo na imaginação. Quanto menos você põe, vamos fazer o esquema tático da batalha, por um mapa aqui, assim. Não gosto, eu gosto de ir narrando, eu gosto de ir pensando, sabe? Realmente dá uma travada mesmo
na dinâmica, né? Fazer essa ambientação. Você sabe que assim, quando eu comecei a jogar, né? Primeiro que eu juntei uma galera e falei, vamos jogar, vamos, quem que vai ser o mestre? Ninguém quer ser o mestre, eu não quero ser o mestre. Eu falei, puta, deixa eu puxar pra mim então, né? Senão não rola a mesa, né? Aí eu comecei a ser mestre. E, cara, eu jogava mestre muito a contragosto, né? Tipo, né? Não quero. Hoje em dia eu não consigo ser jogador, cara. Só consigo ser mestre, cara, porque o jogador é muito limitado. Né? O mestre, cara, você como jogador tem que entrar na viagem do mestre, não ao contrário. Então é muito mais legal ser o mestre ali. É legal, eu acho que a gente podia até um dia, quem sabe, juntar uma turminha só para experimentar uma rodada online. Ver Mas qual só para eu entender, você era o quê? Era toreador? Era camarilla? O quê? Eu geralmente jogava de Bruhá, assim. Tá. Bastante de Bruhá. Como que é? É o Camarilla e os outros lá, como que é? Tem bastante. Tem os toreador, né, que são os mais bonitão lá, né? Então, não, esses aí nunca me atraiu. Sempre joguei de Bruhá ou com aqueles... Eu sempre fui lobisomem. Eu também gostava mais do lobisomem, cara. O mundo vampiro, pra mim, ele é muito... Cara, eu não me visto como vampiro, então não tem como. Agora você chegou a jogar o Mago? Cara, eu só ouvi falar. Assim, me falaram, né, que o Mago Ascensão, Vampiro à Máscara e Lobisomem Apocalipse, ele é meio que tipo uma história completa dos três. É os três. E, na minha opinião, o Mago, cara, eu acho que é o mais legal, cara. Porque você vai trabalhar com distorção de realidade e tal, então abre um parâmetro assim para você mestrar muito grande mesmo. E as classes de mago lá, não lembro como chamam, as tradições, eu acho que chamam. Tem cada tradição muito louca, assim, sabe? Então tem os magos de sangue, tem os magos que mexem com drogas, assim, os caras só atingem a distorção da realidade com o uso de entorpecentes. Tem uns desses na vida real, né? Conheci alguns aí, né? Então, a gente pode... O legal dessa possibilidade agora é, por exemplo, chamar o Weslão lá em Manaus para participar com a gente. Aqui então, eu ponho uma tela assim. Você põe uma tela aqui, você junta a turma toda. Mas eu não jogo com tela. Eu fico com vergonha na frente do cara. Cara, daí eu começo a reparar como que eu pisco. Sabe? Nossa, olha que piscada funda que eu dou ali. Assim, sabe? Mas aí você desativa, sei lá, não sei o que dá pra fazer, mas a gente podia tentar. Eu ponho aquele efeito, sabe, do tipo que é um cachorro. Todo bom aluno desliga a câmera. O que foi? O cachorro comeu minha câmera. Mas você tá dando as aulas online, né? Eu estou dando aula num sistema híbrido, vamos dizer assim, né? na rede particular. Eu entro na sala de aula, vou presencial, tem lá 35% da sala só, geralmente uns 4, 5 alunos no máximo, e daí eu tenho que dar aula em frente ao computador para o resto da turma online. E como que é separado esses 4%? Eles fazem meio que uma escala, daí no caso a coordenadoria, a diretoria vai escolhendo, assim, eles conversam com os pais e com os alunos, falam, você tem interesse em vir para o presencial? Tenho. Então a gente faz uma escala, sei lá, segunda, quarta e sexta vem seu filho, daí nos outros dias vem outras crianças. Eles vão sabia que era tipo um rodízio, assim, né? Cara, na verdade é uma experiência muito nova, pra falar a verdade. Então, pra todo mundo, né? Não tem um que manje do que tá fazendo. Eu acredito que outras escolas devem estar fazendo de outro jeito, né? Lá a gente está fazendo desse jeito. Até agora eu não tive nenhum problema de, aluno contaminado, ou contaminação no colégio, até agora. A faixa etária dos teus alunos é... Na particular, eu pego o ensino fundamental 2, do 6º ao 9º. E na pública... Cara, eu vou ter que te perguntar a idade, porque pra mim é que nem eu perguntar pra grávida, quantos meses? 19 semanas, eu foda-se, eu não faço ideia. Cara, eu acho que eles entram no 6º ano com uns 10, 11 anos. Tá, é bem novinho, então. É novinho, é criancinha. Mas daí eu pego essa transição, né, porque eles saem do 9º com 14, 15. Então eles entram criancinha e saem já adolescente. É legal porque você tem você consegue diferenciar o seu modo de aula, a sua maneira de falar com eles, né? Para o público menor e para o público adolescente. Como lidar, como ter o contato com o aluno. É completamente diferente. A aula que eu dou para o 6º ano nunca pode ser a mesma aula que eu dou para o primeiro colegial, por exemplo. E às vezes é o mesmo conteúdo, né? Olha só. E é mais fácil o quê? O 6º ano ou o primeiro colegial? Então, isso de professor para professor, né? Eu, particularmente, meu estilo, eu sou mais ensino médio.
Mas olha só, eu já trabalho quase 10 anos aí com ensino fundamental, eu já consigo me virar tranquilamente, assim, sabe? Mas é porque eles são muito criancinhas, assim, sabe? Então... Não é melhor ser criancinha? Porque daí você consegue pôr a história real desde pequeno na pessoa, né? Tem a parte boa, né? Também, só que as aulas têm que ser mais lúdicas, assim. Então, eu não consigo ir direto ao ponto, como, por exemplo, eu vou no ensino médio, assim, ó, falar, ó, vocês precisam aprender isso do conteúdo, e pronto, acabou. Então, no sexto ano, não, eu tenho que ir, faço uma brincadeirinha, um nudismo, assim. Tem o lance de ser criança, de atrapalhar mais a aula, né? É criança, cara. Fala, pula, grita, chuta, berra. Puta, você tá me descrevendo na faculdade. Que na faculdade você fala pro cara, ó, você não quer estudar, sai da sala, irmão. Vai lá, tomar um refrigerante lá, né? Vai no banheiro. Agora as crianças é difícil, né, cara? Ela não tem essa consciência. E se eu chegar pra uma criança e falar, ó, vai lá, você tá atrapalhando a aula, vai lá usar o banheiro, fica 20 minutos no banheiro, vai dar problema, né? Vai não ser muito legal. Mas e o legal para adolescente é você começar a instigar o debate neles, né? Você dá aquele pensamento um pouco mais crítico, tentar trazer esse lado pensativo do adolescente, né? E é uma fase que eles estão questionando, né? Por que o mundo é injusto? Por que só comigo? Por que não sei o quê? E aí como você dá aula só de história, outras matérias também, né? Acho que eu sou sobre filosofia, né? Filosofia, também. geralmente. E filosofia. E você traz esse lado crítico do adolescente, né? E eu particularmente gosto muito dessa fase deles, né? Sim. E porque criança é assim, senta, adolescente, senta, pô professor, mas por que a gente dá aquela instigadinha neles, né? Tem uma desafiada também, né? O adolescente é um bicho que gosta de desafiar, quer saber o limite dele ali. Sim, e ele testa, cara. Todo mundo testa as outras pessoas, né, cara? Todo mundo testa. A pessoa tem que ser muito passível mesmo pra não testar o outro. Assim, sabe? E você não perde a boa, né? Puxa, eu fico assim, impressionado com quem quer ser professor, com quem é professor, né? E eu acho ainda mais professor, tipo no teu caso, que é professor de, vamos assim dizer, de escola, do que, por exemplo, o Ronaldo, que é professor de arte marcial, porque a arte marcial, o cara tá lá porque ele quer mesmo. Sim, A escola, ele tá lá porque, sei lá, geralmente, meu pai mandou, né? Ele não faz ideia por que ele tá lá. O Estado obriga, né? O Estado obriga você tá lá. Entendeu? Então, assim, deve ser bem difícil você conseguir ter a atenção desse pessoal e, sei lá, se sentir recompensado no final. Porque eu, por exemplo, hoje vou trabalhar, eu termino não sei quantas declarações, eu falo, puta, nossa, hoje o dia foi da hora. E é difícil você mensurar, né? Quando você é o professor, poxa, 15 alunos entenderam o que eu falei, né? Sim. Cara, às vezes já perdi a boa, né? Ao longo dos anos aí, de evolução de carreira, né? Até mesmo de consciência própria aí, já não perco mais a boa, né? Eu sei quando o cara tá querendo me irritar, eu também já deixo claro, ó, eu sou um professor bem liberal, assim, cara, sou bem de boa, sabe? Não sou daqueles generalzão que obriga o cara a tirar o boné, joga os chicletes, né? Gosto de dar os chicletes, de silêncio e tal. Cara, eu deixo os caras mais à vontade, assim. Então eu coloco alguns termos, assim, eu falo, ó, galera, vamos conversar e tal, só que tem um certo momento da aula que eu preciso explicar, eu preciso falar, se vocês ficarem falando em cima vai incomodar e tal, né? Então você vai dando umas dicas. Agora perder a boa mesmo, cara, faz tempo que eu não perco a boa, de gritar mesmo, bater na mesa, para, cala a boca! Isso aí até porque eu fico mal depois, cara, é horrível. É horrível perder a boa, cara, né? Assim, a gente tá numa idade que você sair de si não é legal, né, cara? Porque às vezes, sei lá, quando eu era mais novo, eu sei lá, brigava com o caixa do supermercado, sabe? Hoje em dia, se eu penso em fazer um negócio desse, sabe, tipo, você já fica com aquela ressaca moral, assim, né? Sim, né? Cara, daí você também falou sobre recompensa aí, né, cara? A profissão de professor é muito difícil, cara. Vou falar a verdade pra você, é muito difícil. E a recompensa, ela não é diária, né? Por exemplo, um serviço braçal, não um serviço, lógico, né? Mas sei lá, o cara tinha que cavar um buraco. Você termina de cavar o buraco, você fala, gostoso, né, cara? Todo mundo sente isso. O professor não, cara. O professor às vezes vai sentir anos depois.
Ou no final do ano, né? Quando você vê, sei lá, os caras se formando e agradecendo por aquilo, aí é muito bom, cara. Chama você para Paraninfo, né? Nossa, o ano de 2019 foi um ano muito bom pra mim, assim, em termos profissionais, sabe? Consegui trabalhar bem na rede pública, na rede particular. Fui recompensado aí dessa forma pelos alunos sendo Paraninfo, né? Do 9º ano na particular e do 3º colegial na pública. Isso me deixou muito feliz, cara. Muito feliz mesmo, assim, sabe? Eles agradecendo, falando, tal, ó, valeu por isso. E se ele te chama de Paraninfo é porque significa que teve algum afeto, tem alguma ligação, né, cara? E você vai ver isso aí, por exemplo, 2019 foi teu ano. Você vai ver, sei lá, em 2039, esse cara vai cruzar com você na rua, vai falar, pô, professor, né? E às vezes até você vai ser mais difícil de você lembrar dele, mas ele não vai esquecer de você. Sim, tenho certeza. E você vai ser professor para sempre, né? Tipo, sei lá, você tem você trabalha com um cara que é engenheiro, né, por exemplo. E aí você não vai encontrar o cara na rua e falar, ô engenheiro! Não, você vai chamar o cara pelo nome. Alguma coisa assim. O professor vai ser sempre, você não tem mais nome, aí você vira professor, ou psor, ou sor, né? Porque assim, você vê coisinhas tão pequenas que o professor, pequenas em aspas, né, pelo amor de Deus, que o professor faz, ele muda tanto a vida de alguém. Eu tava até agradecendo um professor que eu tive na faculdade, que assim, foi um péssimo aluno na faculdade. Mas poucos lampejos de bom aluno que eu tive, me rendeu umas coisas muito legais. Que, por exemplo, eu comecei a fazer cálculo pericial e eu tinha um professor ali que viu que eu gostei, que eu tinha um jeito, o cara me chamou de canto, conversou comigo, me deu umas dicas. Por causa dele, eu consegui um trabalho. Esse trabalho fez eu conhecer minha sócia, que até hoje é minha sócia. Então você vê como uma coisinha que o professor faz muda a vida inteira do cara. Interessante isso. Eu também posso dizer que não fui muito bom aluno durante a faculdade, né? Mas fiz a faculdade muito bem, assim, gostei de fazer. E eu tinha um professor que era carrasco, cara. O cara me deixou, sei lá, várias vezes de DP, assim. Só que cada vez que ele deixava DP eu ficava muito puto. Só que daí, cara, eu posso dizer que eu sou um aprendiz do cara. Porque eu dou aula igualzinho ele, sabe? O jeito de falar, a área da história que me interessa também, a gente compartilha esse mesmo interesse aí, e eu só tenho a agradecer o cara, né? E o cara chegou no final do ano, assim, a última vez que eu fiz a matéria dele para me formar, ele, sei lá, cara, ele viu o potencial em mim, assim, o professor tem esse olho, né, que você fala, fez uma avaliação assim pra mim, sabe, me avaliou não só no conteúdo, me avaliou em tudo, assim, na vida, assim, e eu agradeço muito ele, Eduardo, o nome dele. Um abraço pro Eduardo, ele vai estar assistindo a gente daqui uns anos, né? Obrigado, professor. Falando um pouco agora, vamos retroceder um pouco antes da época de faculdade, antes de você entrar na faculdade, né? A gente se conhece já há um bom tempo, desde o colegial, e a gente já treinou um pouquinho antes. A gente treinou Kung Fu junto, né? Isso. E mora na mesma rua, né? Morava na mesma rua. E era legal que na época do Kung Fu, do colegial, um passava na casa do outro, ia pro Kung Fu junto, quando voltava, aquela coisa, e depois do fim de semana saía jogar RPG, ou ia nos showzinhos de rock que tinha, alguma coisa, ou ia na Lan House, fazer corujão, né? Coisas assim que a gente tinha, que a gente tinha o nosso contato, nosso vínculo, né? E o Corvão, acho que o Corvão vem da escola pública desde dos primórdios, né? Eu estudei um pouquinho na escola particular, fiz o Fundamental 1, né? Da primeira até a quarta, quinta série. Em idades? Eu tinha 309 semanas. Do 7 ao, sei lá. Sei lá. Por aí. Não, mas é muito vago, né? Quando a gente vai pegar. Sabe quando eu era mais novo? Puta, quanto que eu tinha naquela época? Não, deve ser entre 9 ou 20 anos, alguma coisa ali. E aí você foi para a escola pública, né? Estudou lá no PDET, né? De lá foi para a Industrial, que também é uma escola pública, né? Sim. Só que a época, eu não sei agora como tá, perdi contato de quem está na Industrial, mas a época era uma referência gigantesca em qualidade de ensino aqui na cidade, né? E sendo pública, né? Oferecendo cursos técnicos e tal. Dali prestou História em Assis, não foi? Isso. Como é que foi, cara, escolher na época do colegial, quero essa faculdade, o que instigou você na época do colegial, falar, eu
essa profissão, esse curso, esse... Cara, eu acho que é meio que na sorte, né, na verdade, porque todo mundo sai do ensino médio e você não sabe o que você quer fazer. Você pode ter uma ideia, né, falar, eu quero ser engenheiro. Só que daí a hora que você começa a cursar aquilo, né, você se perde. E eu tive sempre uma facilidade em ciências humanas, assim, em história, geografia e tal, né. Só que também eu tinha outras ideias, eu queria mexer com computador, por exemplo, né, queria fazer um TI, sei lá, queria fazer medicina, né? E daí eu acabei prestando, assim, de início, super variado, né? Prestei medicina em uma, psicologia em outra, e história em Assis, né? Daí o ano era 2007, eu entrei, né? Passei em história lá em Assis. Na primeira, né? Já no primeiro ano, no terceiro colegial, você já prestou e passou. Já prestei e passei. Daí, saindo do terceiro, né? Daí fui pra Assis, né? Só que foi um choque muito grande, cara. Eu fiquei um mês lá praticamente e não aguentei, sei lá se eu era muito criança na época, não tinha ainda maturidade suficiente para morar fora. Teve uns rolos lá também, né? Comecei a morar com um cara, o cara do nada largou a faculdade, tirou. Tipo, eu tinha uma casa, no outro dia de manhã eu já não tinha, sabe? Então, foi uma loucura assim, muito grande. Daí eu fiz um mês de curso e eu não quero isso, não quero história, não quero nada disso. Voltei aqui para Botucatu, né? Daí trabalhei um ano por aí. Eu falei, quer saber? Vou tentar de novo, cara. Não vou desistir tão facilmente, né? Na verdade foram 2 anos, né? Daí em 2009 eu entrei de novo em Assis, agora História mesmo? História mesmo. Só que aí nessa vez você não prestou outros cursos assim? Cara, eu tinha prestado psicologia, eu acho que na USP. Tive uma pontuação muito boa, dava para entrar, mas não quis entrar. Falei, vou para Assis mesmo, história, interior paulista. Eu sempre tive muito medo da São Paulo, da capital, sabe? Eu sempre achei uma loucura. Eu sempre cara. tive muito medo de São Paulo. Quando eu ia lá... Tudo, né, meu? Eu ia nas Anime Friends lá, né? Então, assim, tipo, você já vê o naipe do tipo de pessoa que eu era, né? Cara, eu ia lá, você olhava pra mim na rua e falava, esse cara não é de São Paulo. Porque, cara, eu andava assim, sabe, tipo, será que a minha carteira no terceiro bolso interno tá certa, sabe? Umas coisas assim. É aquele típico turista norte-americano, né? Camiseta florida, a câmera desse tamanho no peito, Não, cara, o meu era aqueles assim do tipo, sei lá, cara, mochila por dentro da camisa, porque eu ficava com medo de ser assaltado, sabe? Era uma... Você olhava pra mim, o medo saiu no meu olho, assim. E aí você voltou pra lá? Voltei pra lá, daí foi uma história completamente diferente, né? Aí eu já encontrei aí a vontade de cursar, assim. Mas aquela coisa, né? Você perguntou como que você escolhe uma profissão. Sei lá, cara, na verdade eu entrei pra fazer história, eu não tinha nem ideia que eu ia ser professor. Né? Quando você entra pra fazer história, você imagina que você vai ser o Indiana Jones, você vai entrar na bomba, meter o pé nos bandidos, dar tiro em múmia, essas coisas. Não, né, cara? Eu fui descobrindo que eu ia ser professor ao longo da faculdade. Né? Falei, nossa, eu vou ser professor, eu vou terminar a faculdade, eu vou ser professor. E então você, quando você estuda história, você automaticamente não vira historiador. Historiador seria tipo um ramo da profissão, é isso? Você vira historiador, na verdade, né? Ser historiador. Agora sim, porque foi regulamentado há poucos anos, inclusive, aí, a profissão de historiador. Oficialmente ela não existia no Brasil, o pesquisador em história. Então você sai sim como um pesquisador, né? Um historiador. Inclusive a minha faculdade, minha formação foi mais voltada para pesquisa do que para licenciatura, por exemplo. Que legal, que bacana. A pesquisa da história seria tipo o que? Aí seria nas tumbas e tal ou não? Eu acho que a pesquisa de campo é mais arqueologia. É um campo, aliás, muito triste de ser trabalhado no Brasil porque não tem incentivo nenhum. Tá. Agora a pesquisa em história mesmo, você pode, cara, tem uma variedade aí. Geralmente assim, a mais comum ela é em arquivos, né? Você pesquisar alguns arquivos de fórum, cartas e por aí vai, né? Ou também tem pesquisadores de história oral, o cara que pega lendas, contos, né? E músicas, assim, e tenta reconstruir. Você falou da parte de incentivo, daí assim, me vem algumas perguntas em relação a isso, né? Tipo, essa parte do incentivo, antes tinha mais incentivo ou tá pior igual, tá piorando? Nunca teve e só está piorando. Por exemplo, em arqueologia, assim. Eu desconheço realmente as leis em relação a isso, mas, por exemplo, se uma grande empresa, tem aquelas empresas de cana-de-açúcar que tem aqui na região, né?
Ela, quando ela quer fazer uma construção ou uma plantação e tal, eu sei que ela tem que fazer uma prospecção arqueológica ali, para ver se não tem nada. Então eu acho que é uma das pouquíssimas áreas de trabalho que um arqueólogo acaba achando aqui no Brasil. Ou um incentivo aí governamental, né? Vamos explorar tal caverna lá, tal, daí o governo paga, e também aquela coisa, ele paga, sei lá, por um ano de escavação. E que é resultado, né? Então, poderia fazer tipo um financiamento coletivo disso aí? Por exemplo, cara, pensa num leigo total da tua área, mas eu quero entrar naquela caverna e ver se tem alguma pintura rupestre. Preciso de tanto, isso é possível? A lei te permite isso ou não? Se você fizer uma pesquisa desse jeito, ela é totalmente invalidada? Não, eu acho que permite sim. Principalmente se ela estiver ligada a alguma universidade, daí é melhor ainda, né? Porque daí você vai ter aí meio que um respaldo científico, né? Mas, cara, se o cara for arqueólogo e tiver, ele pode muito bem fazer um estudo, publicar depois, né? Claro que tudo dentro das regras aí da academia, né? Tudo certo, sem problema nenhum. Às vezes o cara faz isso não só ligado à universidade, mas, por exemplo, para sua obra pessoal, né? Tem lá uma série de livros, uma série de... Nossa região é riquíssima arqueologicamente. Sim, falando assim. É riquíssima, é riquíssima. O grupo da Unesp estuda não sei se é basalto, não sei como que fala, aqui na Castelo Branco. Eles vivem lá para pesquisar. Tem um bagulho também que falava, não sei nem qual dos países mas acho que é tipo uma trilha direta que vai até o Peru. O caminho do Peru. Existe, né, um negócio desse? Ele tá mais no campo das lendas, olha que coisa, esse dia eu estava falando com um aluno sobre isso. É mais no campo das lendas, né? Até porque você tem relatos desse caminho por alguns viajantes e tal, mas é tudo muito... Cara, muito esparso, assim, você pegar uma carta de um viajante do século XVI. Os caras encontraram Eldorado no meio da Amazônia, né? Tinha lá as Amazonas, né? Era tudo viagem, né? Então o caminho do Piabiru, ele tá meio que nas lendas, assim, porque a gente não encontrou nenhum resquício material dele. E o que ele seria? Seria um caminho que os incas traçavam lá da Cordilheira dos Andes até o Oceano Atlântico. Então, em teoria, ele vinha cortando a América do Sul inteira, passava pela nossa região e terminava em Cananéia, no litoral sul de São Paulo. Para que eles faziam isso, Serano? Cara, os incas, eles tinham um império extremamente organizado, né? Eles faziam comércio, eles cobravam impostos, eles dominavam as outras tribos em volta. Mas é que daí qualquer coisa ficava mais fácil pro Pacífico, né? Tava mais pra o Pacífico eles já tinham ali acesso total, né? Mas eu acho que é mais um caminho mesmo de exploração, né, cara? É mais a questão humano, é mais questão de expansão, de conquista, né? É que nem Império Romano, mais ou menos, só que mais antigo, né? Mais ou menos mais ou menos na época. Eu acho que é mais porque assim, a gente pensa que é mais antigo porque eles eram não tão desenvolvidos assim, não é? Eles tinham tecnologias diferentes, né? Quando o europeu chegou aqui, ele já tinha com certeza um nível tecnológico maior. Mas não significa que aqui eles sejam menos evoluídos, né, cara? Eles tinham um império muito grande, assim. Os índios brasileiros, né, viviam na Cidade da Pedra, vamos colocar entre aspas, né? Não conheciam metalurgia e tal, né? Mas é que aqui a gente não precisava, né? Lá na Europa você precisa caçar, pegar a pele do animal para se cobrir, senão você não aguenta o frio. Aqui, cara, que se você bater na bananeira, cai a banana a semana inteira, rapaz. Mas eles tinham uma vida aqui, assim, os indígenas aqui, que a gente tenta, né, desconstruir um pouco o passado aí, da forma que ele é contado. Os índios aqui tinham uma etnia, são milhares de etnias que viviam aqui, milhares de línguas, os caras entravam em guerra toda hora entre eles, né? Então não era tão pacífico. E as tribos, né, tinha aquelas mais fervorosas que eu não me lembro agora, aquelas que são mais pro sul do país, né? Eles eram canibais, cara. Eles eram canibais. Suando. Ficou falando do calor da batalha. Ele foi passando pra você ali. 18 graus, 17, tá bom? Tá bom, 17 graus. Antártida style. E, cara, mas tem um cara no YouTube, é o Eduardo Bueno, né? Ele não é historiador, né? Eu acho que ele é historiador. Eu acho que ele é jornalista, mas ele é apaixonado por história, se eu não me engano. Mas as obras dele são boas, porque ele segue o método de pesquisa da história, né? Depois eu não esqueci. Depois a gente... E aí o que acontece? Ele fala que na época antes
dos portugueses chegarem aqui, o comércio na Amazônia tinha mais de milhões de índios no Brasil, mas milhões, né? Sim, O era comércio super indígena. habitado aqui, tem muita gente aqui. Né? Aí teve a devastação, começaram a matar de geral. E aí o que eles trazem para nós? Que o índio era aquele cara de boa, paz e amor, vamos trocar aquele meio burro, assim, vamos trocar pelo espelho e tal, daqui, né? E porque eles deram de cara com os tupi-guaranis, que eram aqueles que ficavam na ponta da praia, na beira da praia, né? Ficavam de boa lá, aquela tribo. Mas quando eles foram adentrando mais ao meião do Brasil, eles tiveram que usar arma de fogo mesmo, para ter o genocídio não é mesmo. burro, né, cara? Que você fala assim, tipo, olha, você vai me dar esta peça de ouro que você não usa pra nada, ou esse anzol que você não usa que facilita pra você pegar o peixe? Né? Então, se o cara olhou e falou, pô, muito melhor um anzol do que essa barra de ouro, pra mim não tem. Né? É que não houve essa base da troca, na verdade, não houve a tomada, né? Daqui, eu não tô nem se você quiser me dar, né? Vamos aproveitar. Né? Puta que merda. Foi a ferro e fogo, cara. Como digo pra você, a colonização aqui foi a ferro e fogo. Aquela ideia do europeu, se deslumbrando com o índio, falando, olha, uma tribo pelado. Inocência. Imagina, o cara veio aqui pra explorar. E não mediu esforço pra escravizar, pra matar. Não chegou e falou, oi, tudo bem, quer conversar? Não, já chegou tirando. Lógico, isso não é uma regra, né? Deve ter alguns contatos pacíficos, inclusive os portugueses faziam alianças com alguns índios, né? Aproveitavam até das diferenças entre eles para conquistar território, né? Determinada tribo tem briga com aquela outra que os portugueses querem, aquela terra. Então eles iam lá e ajudavam esses índios, né? E por aí vai. E é uma questão muito legal de ser estudado, porque realmente você vem da escola só aquela coisinha, né? O índio com aquela folhinha de bananeira cobrindo as partes, né? Essa é uma história do Brasil, eu particularmente gosto muito, que é estudar a história, por exemplo, da colonização da nossa região antes da chegada dos imigrantes italianos, por exemplo. Essa história é recente, isso aí tem bastante, sabe? A história da ferrovia, a história do café, o ciclo do café, não sei o quê. Eu gosto de estudar mais antes, assim, sabe? A época dos bandeirantes, por exemplo, assim, de São Paulo era um puro mato mesmo, né? O papel mesmo desses bandeirantes aí, desconstruir esse mito desses caras aí, né? Aí em São Paulo lá tem a estátua do Borba Gato lá, todo bonitão, assim, com uma barba maravilhosa, um chapéu lindo, assim, botas até a canela. Na verdade, o cara era um carniceiro, sanguinário, não usava bota nenhuma, pé descalço, devia ter um pé dessa largura, assim, sem dente na boca, com a pele, casco de cavalo no pé. A gente anda a vida inteira descalço, né? O seu pé. Claro, né? A pele devia ser extremamente. E não tinha nada de herói, né? Não tinha nada de herói. Os caras entravam em tribo indígena aí, assassinavam, matavam, pilhava, escravizava principalmente. Né? Mas eu imagino que os bandeirantes, não sei nem se eram os bandeirantes, mas imagina os caras que estão desbravando o Brasil. Puta, acabou de sair da Europa, chegou aqui. Cara, o cara tá andando ali no meio, sai lá em Foz do Iguaçu, cara. Imagina que o cara fala, meu cacete, olha o tamanho dessa água. E devia ser muito maior a época. Então. Era um desafio muito grande, né? Imagina, nossa época a gente já acabou com a natureza, né, cara? A gente nem mal tem inseto aqui na cidade, né? Verdade. De certa forma, eu meio que agradeço um pouco. Mas imagina, né, a mata nativa aqui do Brasil e tal, era difícil penetração, assim, uma exploração extremamente. Foi, né? O pessoal chamava de inferno verde, né? Não era todo mundo que queria vir pra cá, não, cara. Os caras não queriam vir pra cá, não. Vou ficar aqui na Europa, que tá de boinha. Tá estruturado, né? É verdade, né?